Olá, pessoal. Pronto para mais um mergulho profundo? A gente vai se aventurar pelo mundo do direito penal brasileiro. Nossa, que legal. Vamos explorar uns conceitos-chave, uns artigos específicos do Código Penal. Interessante. Vamos ver como esse sistema legal lida com as complexidades do crime, né? E da punição também. É como se a gente fizesse uma viagem, tipo um turismo jurídico, sabe? Sem sair de casa. Ah, entendi. Gostei da ideia. Exato, se perguntou como outros países, sei lá, definem e punem os atos que eles consideram criminosos. Nossa, várias vezes. É um tema que sempre me fascinou. Me chamo Expert Speaker Name, sou especialista em direito brasileiro e adoro desvendar as nuances do sistema legal. Bem legal. A gente vai aprender muito com você hoje. Para começar, que tal a gente desvendar esse conceito de concausas? Boa. Em outras palavras, concausas seriam tipo os fatores que contribuem para o resultado, tipo um crime, além da ação principal da pessoa, né? Isso. Pensando aqui. É como se fosse um bolo, sabe? É. Às vezes tem mais de um ingrediente que pode fazer ele crescer ou dar tudo errado. Perfeito, essa analogia é ótima. As concausas são como esses ingredientes que, juntos, influenciam no resultado final. E o mais interessante é que elas podem acontecer em momentos diferentes. Antes, durante ou depois da ação principal. Entendi. A lei brasileira, então, classifica as concausas em três tipos: preexistentes, simultâneas e supervenientes. Três tipos. É. E como isso funciona na prática? Tá. Tipo, se eu esbarro em alguém sem querer e a pessoa cai e se machuca, a minha responsabilidade depende dessas com causa. Com certeza. O contexto é tudo na análise jurídica. Digamos que a pessoa que você esbarrou já estava meio cambaleando, sei lá, porque bebeu demais. Entendi. Essa condição preexistente, a embriaguez, pode influenciar na culpa, né? E na extensão da sua responsabilidade. Faz sentido. Mas e se depois do esbarrão acontece algo totalmente imprevisível? Tipo, um raio cai na pessoa. Aí a situação muda. É aí que entra a concausa superveniente. Superveniente. Que nome complicado. Mas o conceito é simples. É um evento imprevisível, independente, que quebra a cadeia de causalidade. Se esse novo evento, tipo o raio no seu exemplo, for a causa real do resultado final, você pode não ser responsabilizado pelos danos. Mas, claro, né, teria que analisar a sua responsabilidade pelo esbarrão inicial. Nossa, que interessante. É tipo a lei tentando ser justa, né? Exatamente. E me fala uma coisa, o que é esse tal de crime de passagem? O nome já me deixou curioso. Ah, esse é um conceito bem peculiar. Ele mostra como a lei tenta evitar punições excessivas, sabe? Sei. Imagina um crime que, para acontecer, precisa de etapas, tipo uma escada. Digamos que alguém quer roubar um banco. Aham. E para isso precisa invadir uma casa antes para pegar as ferramentas. Entendi. A invasão da casa seria tipo um passo necessário para o roubo, né? Isso. No crime de passagem, esses crimes menores, que servem como meio para alcançar o crime final, acabam sendo absorvidos pelo crime mais grave. No nosso exemplo, a pessoa responderia principalmente pelo roubo do banco e não pela invasão da casa em si. Interessante. Então a pessoa não é punida duas vezes pela mesma coisa, né? Exatamente. É o princípio da absorção em ação. Que legal. E agora, me explica esse crime omissivo impróprio. O nome é meio assustador. É só um nome complicado para um conceito simples. Tá bom. Normalmente a lei descreve um crime como uma ação, certo? Certo. Mas em alguns casos a pessoa pode ser punida por não ter agido, por ter se omitido, sabe? Tipo, ficar parado sem fazer nada. Mas tem um detalhe importante. Isso acontece quando a pessoa tinha o dever legal de evitar o resultado, mas não fez nada. Ah, entendi. Seria como um salva-vidas que vê alguém se afogando e não faz nada. Exatamente. Ele tinha o dever de agir, de tentar salvar a pessoa. A omissão, nesse caso, pode ser tão grave quanto empurrar alguém para se afogar. Caramba. É, Que responsabilidade, hein? pois é. E mudando um pouco de assunto, o que são elementos normativos? Ótima pergunta. Basicamente, elementos normativos exigem uma interpretação que vai além da mera observação. Hum. Por exemplo, pensa na palavra documento no crime de falsificação, o que a lei considera um documento de fato, ou o conceito de dignidade em crimes contra a honra. Esses elementos exigem uma análise mais profunda, né? Do contexto social, do jurídico. Faz sentido. Mas e como os juízes decidem o que é ou não dignidade, por exemplo? Isso parece muito subjetivo. É um desafio, com certeza. Juízes e jurados usam precedentes, argumentos legais e às vezes até a opinião de especialistas para analisar esses elementos normativos. Então, cada caso é um caso, né? Exato. E o contexto social e jurídico da época também influencia na decisão. Falando em contexto, me explica. A tipicidade conglobante. Boa. Parece que você já está craque nos termos jurídicos. Que nada. A tipicidade conglobante basicamente leva em conta o cenário geral e não apenas um artigo isolado da lei. Entendi. Tipo, analisar a situação como um todo. Isso. Pensa num médico fazendo uma cirurgia. Se a gente analisar só a ação, ele está cortando uma pessoa.
o que poderia ser considerado crime, né? Verdade. Mas a gente sabe que no contexto da medicina, a cirurgia é um ato legal, essencial para salvar vidas. Faz todo sentido. Então, a tipicidade conglobante nos lembra que a lei não existe no vácuo. A interpretação da lei precisa estar em harmonia com todo o sistema jurídico e com os valores da sociedade. Nossa, que interessante. É como se a lei fosse um quebra-cabeça gigante, né? Exatamente. E cada peça precisa se encaixar para formar a imagem completa. Que legal. É fascinante como o direito busca ser justo, considerando tantas nuances. Mas e como aplicar essa tipicidade conglobante em situações mais complexas? Tipo, quando alguém faz algo que parece ser crime, mas acha que é um bem maior. Aí entramos num terreno complicado, cheio de debates éticos e filosóficos, onde fica o limite entre o que é legalmente aceitável e o que é moralmente justificável. Essa é uma pergunta para você, nosso ouvinte, refletir. Uau, que provocação. Adorei. E com essa reflexão, a gente encerra a primeira parte da nossa imersão no direito penal brasileiro. Isso é? Na próxima etapa, a gente vai ver como a tipicidade conglobante se aplica a artigos específicos do Código Penal. Vai ser muito interessante. Até a próxima. Até já. E aí, pessoal, de volta para nossa imersão no direito penal brasileiro, preparados para desvendar mais alguns mistérios do Código Penal? Com certeza. Na primeira parte, a gente explorou a tipicidade conglobante, né? Que a gente precisa analisar o contexto geral da ação para saber se é crime ou não. Isso aí. E para mostrar como esse conceito funciona na prática, vamos dar uma olhada em alguns artigos específicos do Código Penal. Que tal começarmos pelo artigo 150, que fala da violação de domicílio? Entrar na casa de alguém sem permissão parece bem direto, né? A princípio, sim. Mas olha só, o próprio artigo já traz uns detalhes importantes. Ele fala em entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade de quem tem direito de estar ali. Ou seja, a lei leva em conta a forma como a pessoa entra, não só o ato em si. Ah, entendi. E tem as exceções também, né? Tipo, a polícia entrando com mandado ou em flagrante delito. Exatamente. Esses detalhes mostram que a lei considera várias situações, vários contextos, buscando ser justa. Nem toda entrada em domicílio alheio é crime. A tipicidade conglobante ajuda a gente a entender essa complexidade. Verdade. Falando em complexidade, o artigo 180 sobre receptação também tem um monte de detalhes. Pelo que eu entendi, é crime adquirir, receber, transportar. Até esconder coisas que a gente sabe que são produtos de crime, né? E tem mais. Influenciar alguém de boa fé, fazer qualquer uma dessas coisas também é crime. A lei quer responsabilizar todos os envolvidos na cadeia, sabe? Desde quem pega o objeto roubado até quem esconde. É como se a lei dissesse, me fala o que faz com que te dão que eu te digo se é crime ou não. É isso aí. A responsabilidade não é só de quem está com o objeto roubado, mas de todos que ajudam a circular ele, mesmo que indiretamente. Faz sentido. Agora, vamos falar de um assunto bem delicado. O artigo 217-A, que trata do estupro de vulnerável. Um crime gravíssimo, sem dúvida, envolve ter conjunção carnal ou praticar outros atos libidinosos com menores de 14 anos. A lei considera que qualquer pessoa com menos de 14 anos não tem capacidade de consentir com esses atos, independentemente de qualquer outra coisa. E o artigo também vale para pessoas que, por alguma condição mental ou incapacidade, não conseguem se defender, né? Isso mesmo. A lei protege quem está em situação de vulnerabilidade, reconhecendo que, em certas situações, a pessoa não tem como consentir. É importante lembrar que esse crime é considerado hediondo e as penas são bem severas. E as penas podem ser ainda maiores dependendo de quem comete o crime, né? Tipo, se for alguém da família. Sim, o artigo 226 aumenta a pena em casos de estupro, principalmente se o criminoso tiver algum tipo de poder sobre a vítima, como pais, padrastos, tios. A lei reconhece a gravidade do abuso de poder nessas situações. E o aumento também vale para estupro coletivo, né? Quando o crime é cometido por várias pessoas. Exatamente. A pena é ainda mais severa no estupro coletivo, porque a lei entende que a violência e a intimidação são muito maiores, e o impacto na vítima é muito mais forte. A gente vê que o Código Penal tenta ser bem específico, né? Para cobrir o máximo de situações possível. Mas e quando a lei fala de coisas mais abstratas, tipo a prostituição? Aí a gente entra num tema que gera bastante debate, né? Envolve questões sociais, morais, legais. O artigo 228 trata do favorecimento da prostituição, que é basicamente induzir ou atrair alguém para essa atividade e facilitar a prática ou impedir que a pessoa saia dela. Mas a prostituição em si não é crime no Brasil, né? Pelo menos para quem exerce. Isso mesmo. O que a lei pune é a exploração da prostituição, ou seja, tirar vantagem ou ganhar dinheiro com a atividade de outra pessoa, como diz o artigo 230. A lei quer proteger as pessoas que se prostituem da exploração e do abuso. É uma diferença importante, né? Para entender como a lei lida com essa questão, tentando proteger os direitos individuais e combater a exploração. A gente percebe que a tipicidade conglobante está presente em todos esses casos, né? Faz a gente analisar o contexto, os valores, as nuances de cada situação, sem dúvida. A tipicidade conglobante é fundamental para interpretar o direito penal brasileiro.
Ela mostra que a lei não é só um monte de regras soltas, mas um sistema que busca ser justo e coerente com os valores da nossa sociedade. Legal. A gente aprendeu bastante coisa hoje, hein? É verdade, e ainda tem mais. Na próxima parte, a gente vai explorar a diferença entre crime e contravenção e como a tipicidade conglobante se encaixa nessa história toda. Chegamos na última parte da nossa aventura pelo Código Penal. Já vimos tanta coisa, as concausas, o crime de passagem, a tipicidade conglobante. É verdade. Uma verdadeira expedição por esse universo jurídico. E para finalizar com chave de ouro, vamos entender a diferença entre crime e contravenção. E parece que a principal diferença está na gravidade da pena, né? Isso mesmo. O artigo 1 da Lei de Introdução ao Código Penal explica isso direitinho. Crime é aquela infração penal que a lei pune com reclusão ou detenção que podem vir acompanhadas de multa. Já a contravenção penal, a pena é de prisão simples ou multa, separadas ou juntas. Então, basicamente, crimes são infrações mais graves, com penas mais pesadas, enquanto as contravenções são mais leves, né? Tipo uma advertência. Por aí. E essa diferença tem um impacto grande no processo legal. Por exemplo, muda o tipo de tribunal que julga o caso, os prazos para recorrer, até a chance de trocar a prisão por outras medidas, sabe? Sim. Tudo isso varia dependendo se é crime ou contravenção. Entendi. É importante saber diferenciar os dois, então. Mas e a tipicidade conglobante? Como ela entra nessa história? Boa pergunta. A tipicidade conglobante, lembra? Diz que a gente não pode olhar só a lei, mas o contexto geral. Para saber se é crime ou contravenção, a gente precisa analisar a lei específica, a pena prevista. E principalmente se a conduta é realmente reprovável, se ela é relevante para o direito penal. Então, mesmo nesse detalhe técnico da lei, a tipicidade conglobante está presente. Com certeza. É como se ela fosse um filtro, garantindo que o direito penal seja usado só nos casos que realmente precisam da intervenção do Estado, sabe? Interessante. Protegendo a liberdade individual, evitando que a gente criminalize tudo. Nossa, essa tipicidade conglobante é poderosa mesmo. Pois é. Bom, com essa análise da diferença entre crime e contravenção, a gente chega ao fim da nossa expedição pelo Código Penal brasileiro. Uma jornada e tanto. Espero que você que está nos ouvindo tenha gostado da viagem e aprendido um pouco mais sobre esse sistema, né? Os conceitos, os princípios. A gente se dedicou para explicar tudo da forma mais clara possível, né? É, com certeza. Agradecemos a companhia nessa imersão e esperamos que você continue explorando esse mundo do direito. É fascinante. É verdade. E com essa reflexão, encerramos o nosso mergulho no direito penal brasileiro. Mas a conversa não termina por aqui. Conta pra gente o que você achou, o que aprendeu. E fique ligado, porque em breve a gente volta com novas expedições por outros mundos do conhecimento. Até a próxima!